Eu estou bem. Muito obrigado. Sim, senhor. E o senhor está ótimo aí. Vamos lá, pessoal. Boa noite, então. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar os nossos trabalhos dessa noite. Rapidamente, para aqueles que não conhecem a casa, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e o nosso compromisso aqui é de passar exclusivamente o que está na doutrina. Então, fazemos a leitura do Livro dos Espíritos, fazemos o comentário do Livro dos Espíritos, falamos um pouco da experiência prática do Espiritismo nessa casa e sempre que tiver alguma coisa que for a minha opinião, eu vou avisar. Porque entendemos que vocês não vêm aqui para ouvir a minha opinião. Não sou Divaldo Pereira Franco, não sou Haroldo Dutra Dias, não sou Chico Xavier. Então a gente tenta passar exclusivamente a doutrina. E como nos ensina a doutrina, é uma fé raciocinada. Passamos o que os bons espíritos ensinaram e passaram a Allan Kardec, e cada um de vocês tem que tirar as suas próprias conclusões. Ok? Tudo bem? Então, fiquem à vontade para interromper, se tiver dúvidas, perguntar. Aqui é um bate-papo, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu queria reiterar para todos, né, essa semana eu andei fazendo muita pesquisa na internet, e como eu já disse aqui, cuidado com a internet. Internet tem muita coisa não doutrinária, tem muito... Pessoal, não é porque eu crio um perfil de Instagram apócrifo, chamado Espíritas do Novo Amanhã, que tudo que tem lá dentro é doutrina. Muita coisa não é doutrina. Eu já mostrei essa lâmina aqui no passado, e eu queria mostrar ela de novo. Atenção! Tá lá um nome, não sei o que, era lá, espíritas, tá? Não vamos nem divulgar, né? A espiritualidade manda lhe dizer que estamos no sábado mais poderoso do mês de abril. O que vocês acham disso? Pessoal, isso aqui não tem nada de doutrinário. Por que um sábado seria o mais poderoso? Por que de abril? Por que a espiritualidade manda a gente? Aprendemos que estamos aqui no mundo de provas e expiações, que exercemos o nosso livre-arbítrio, que temos que passar pelo que nos comprometemos a passar, né? Pode entrar, tem lugar aqui na frente, ó. Aproveite o momento e faça um pedido. Deixe seu amém nos comentários e aguarde até o final do dia. Então, pessoal, chegou na boa hora. Lembra que na semana passada, né, se perguntou, falou, poxa, eu vi alguma coisa. Na semana passada, a gente estava falando sobre liberdade de consciência, de pensamento, que é o que a gente vai dar continuidade. E ela falou, olha, eu vi alguma coisa falando de que o espiritismo é racista e não sei o quê. Sim, comentei. Tem um site, pessoal. Tem um site. E hoje eu estava olhando melhor esse site, né, para poder falar um pouco sobre isso. Eu não vou nem falar o nome desse site, mas ele questiona a veracidade do Divaldo Pereira Franco, ele questiona a veracidade de Chico Xavier, né? Não, eu já falei, lá dentro ele tem um grupo chamado Mulheres Espíritas Pró-Aborto. Espíritas pró-aborto não dá nada certo, né? Então, pessoal, muito cuidado, né? E a gente vê correr muito essas novenas, né? Essas correntes, tal. Pessoal, mas Paulo, é alguma coisa de mal? De mal em si não, mas isso cria uma falsa expectativa. As pessoas que não estão devidamente espiritualizadas, que não estão devidamente instruídas, o que elas pensam? Se equivocam, né? É o sábado mais poderoso. Eu vou fazer um pedido, deixei meu amém, chegou no final do dia, nada aconteceu. Esse negócio de espiritismo não funciona mesmo. Vocês estão entendendo?
Kardec nos ensinou, os espíritos superiores ensinaram a Kardec, ele nos transmitiu que é melhor se perder 9 verdades do que deixar passar uma única informação equivocada. Então, para dar um exemplo prático, né? Nos nossos trabalhos de quinta-feira, estamos no treinamento da psicografia. Treinamento da psicografia. Treinamento. Como é que foi a história do Divaldo com a Joana de Ângeles? Joana chega para Divaldo e fala, então, Divaldo, agora acho que está na hora da gente começar a psicografar para valer, né? Ele pegou o baú de coisas que ele tinha de psicografias de 8 anos, juntou tudo, falou, que ótimo, minha irmã, tá tudo aqui, o que eu faço primeiro? Ela falou assim, queima. Ele falou, oi? Queima. Porque isso aí até agora era treino. Agora que vai ser jogo. Então essa cautela temos na casa, né? Até interessante isso daí. Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com as coisas que vem na internet. Na dúvida, vai lá na doutrina. Tá bom? Não existe milagres. Nenhum espírito vai resolver os seus problemas para você. Podem nos auxiliar muito. Podem nos intuir. Conspiram a nosso favor 24 horas por dia. Mas dar resposta do problema de matemática não vai dar. Somos nós que temos que fazer isso. Tá bem? Vamos lá. Deixa seu amém que no final do dia vocês vão ver o que vai acontecer. Então vamos lá, pessoal. Estamos lá na parte 3ª, falando das leis morais. Estamos no capítulo 10, falando da lei de liberdade. Já falamos da liberdade natural, falamos da escravidão, da liberdade de pensar, da liberdade de consciência. Estamos aqui no livre-arbítrio e acredito que ainda hoje entraremos na fatalidade, ok? Então vamos lá, vamos acabar um pouquinho o livre-arbítrio. Sobre os atos da vida, a questão 846, tá? Nós já estamos quase no finalzinho, né? 2 anos e... Cadê o Ângelo? 3 anos? 3 anos, fez completo. Pessoal, 3 anos, porque vamos devagar e vamos juntos, né? 3 anos. Questão 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Que nós estamos falando aqui do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a nossa liberdade de tomar decisões. É o nosso poder de decidirmos por nós mesmos. E isso é fundamental. Veja, nenhum espírito bondoso pode interferir no livre-arbítrio de um encarnado. Como dizem os irmãos espirituais dessa casa, isso é um verdadeiro crime espiritual. Por quê? Então vamos supor uma situação. Amanhã algum de vocês pede para ser atendido lá na cabine e chega lá e fala, irmão, estou na dúvida, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Né? Um irmão espiritual bondoso e sábio, o que ele vai dizer para a pessoa? Meu irmão, você precisa pensar do que é que você gosta mais, né? Você gosta mais de andar de bicicleta, você gosta mais de casar, você acha que você está pronto para ter uma bicicleta, você está pronto para casar. Veja que há vantagens em um, há vantagens em outro. Essa é a postura de um irmão espiritual. Um irmão espiritual zombeteiro, imperfeito e um não bom espírito lhe daria uma alternativa. Irmão, tá difícil, hein? Se fosse eu comprava uma bicicleta. Nem que seja essas de 13 mil aí para você andar nas quebradas aí, né? Quando um irmão espiritual faz isso com o encarnado, ele tira do encarnado toda a responsabilidade por todo o advento que decorrer disso. E essa responsabilidade passa a ser de quem? Do irmão espiritual. E não é para isso que aqui estamos. Ao contrário,
Você já deve ter ouvido uma frase que diz o seguinte: nós somos a somatória das nossas escolhas. Quem é o Paulo? O Paulo é a soma de tudo que ele escolheu na vida dele desde que ele nasceu. Cheguei aqui hoje. Errei, acertei, tropecei, corri, voei, caí, mas estou aqui. E tem que ser assim. Fala, Zé. Paulo, quero fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Eu já vou responder o que eu penso já. Tá bom. Aí você quer saber o que eu penso. Ó, você falou que ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Ninguém pode. Eu acho que Deus pode, mas não interfere. Ele pode. Ele pode, Pode, mas não interfere. Exatamente, não interfere. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. É isso? O que Deus faz? Deus, como é soberanamente justo, bom, misericórdia infinita, amor soberano, ele manda bons espíritos para tentar nos intuir. Olha, irmão, se eu fosse você, eu comprava uma bicicleta. Né? Eu falo, sabe que eu estou com uma tendência a comprar a bicicleta? Estou brincando, né? Lógico que um bom espírito falar assim, irmão, você não acha que é uma ótima oportunidade, assim como tua mãe te deu a oportunidade de aqui estar resgatando provas e encarnado, você não acha que é uma ótima oportunidade de você fazer isso por outro espírito? Casa. Casa e tenha filhos. Pessoal, somos 22 bilhões de espíritos para evoluir aqui no planeta. A gente precisa dar oportunidade, porque amanhã nós vamos estar desencarnados e não vamos achar mães. Não vamos achar famílias para isso. Né? Há uma obra de André Luiz, de um médium, acho que é no que vai ser o novo filme aí no terceiro, em que era um médium que errou muito, um médium que caiu muito na Terra e estava no plano espiritual. E um grupo de espíritos, né, junto com o André Luiz, falou, vai lá com os espíritos bondosos e olha, e aí falou, olha, ele está pronto para encarnar e resgatar muita coisa que ele fez de errado. Estamos agora na busca de uma mãe que entenda a mediunidade dele, que concorde em recebê-lo. Né? Então a gente precisa tomar muita cautela com isso. E nunca e veja, vai ser perguntado se quer ou se não quer. Ok? Fala. Vamos lá, Ângela. Bom, isso que você falou agora, eu já pensei muito sobre isso até. Mas assim, Deus não organiza tudo de uma maneira que possa ter a evolução do ser humano. Então, assim, lá no plano espiritual, não é organizado essas mães. O espírito que foi homem aqui, ser mulher depois, não organiza para ter o resgate, para vir para a Terra novamente, como mãe? Sim. Não tem uma organização para isso? Tem. Mas mesmo assim você está falando que vai faltar? Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. Quando chega aqui, o pessoal fala assim, eu não quero. Vamos dar um exemplo para... que vocês ouviram que ela falou? Falei assim, escuta, mas tudo não é pré-programado no plano espiritual? É. Todos nós aqui fomos pré-programados, a gente combinou lá em cima, de vir para cá, passar por determinadas provas, determinadas expiações e sermos felizes. O que nós estamos fazendo com a nossa encarnação? Com o nosso livre-arbítrio? No livro Os Mensageiros, não no filme, no livro, há um curso de médiuns em nosso lar. Há uma escola de médiuns. Espíritos se preparam por 5, 10, 20, 30 anos para reencarnar médiuns. Olha que vontadona, né? Você é médium. Quando encarna, quando vem para a carne, cai no manto de esquecimento, ele fala assim, casa espírita ou forró? Forró.
É o livre-arbítrio. Com as mães é a mesma coisa, né? Com as mães é a mesma coisa. Nada errado em ter animaizinhos, mas o que a gente está falando é do trocar, né? E há muitas que vêm com a prova ou a expiação de não ter filhos. Em razão de quê? Vários abortos praticados em encarnações anteriores, mau uso do exercício da maternidade, tem de tudo um pouco. Legal? Eu estava vendo uma reportagem hoje eu vi isso. Em 2050, se a coisa for do jeito que está indo, nunca aconteceu isso. A população de idosos acima de 60 anos vai ser maior do que de 5 a 14 anos. Tá aí. Porque não está nascendo. Tá aí. Ninguém tem mais filho, é um ou não tem nada. Exato. Mas como não, tem bilhões de pessoas. Em determinadas regiões. Veja, a Europa já está tendo esse problema. É verdade. A Europa já é um mundo velho, né? Hoje a Europa está se reestruturando com migrantes, né? Mas tem outros povos que estão tendo para compensar, estão tendo para mais. Mas lá na Índia, a China agora voltou a liberar, mas a grande maioria É que o Brasil é muito desigual. Tá negativo. Porque os estados mais envolvidos, o pessoal, a natalidade está muito baixa. No Exatamente. Nordeste é que continua, mas mesmo assim. Também não sei se está no nível que estava antigamente, né? Então, as famílias não têm uma média de 6 filhos hoje em dia. Então, se a gente pegar os nossos, Pais, avós. os meus pais, vocês são mais jovens, os vossos avós, as famílias eram de 5, 6, 7 filhos. 10, Não vê mais isso. Mesmo aqui no Sudeste, né, na nossa região, você não vê mais isso. É um filho, 2, né? Espera só um segundinho, quem ia perguntar, Cláudia? A pessoa que vem com uma missão e não cumpre, ela obrigatoriamente tem que voltar para cumprir ou não? Sim. Pessoa que vem com uma missão e não a cumpre, vai ter que voltar para cumprir? Sim. Quantas vezes? Quantas vezes ela deixar de cumprir, quantas vezes for necessário. Né? Vamos dizer não missão, mas uma expiação ou uma prova, né? Porque o missionário, a missão, o missionário, normalmente ele acaba se dando bem, ele cumpre. Porque se entende que é um espírito um pouquinho mais entendido, né? Voltando nessa questão de tipo, ter filhos, não ter filhos, como o espiritismo para, a população tem que continuar. Só que como a gente olha agora no todos os países, inflação disparada, cada vez uma vida mais precária, essa opção das pessoas não terem filhos, na verdade não seria um cuidado a mais com o espírito que vivia aqui, para ter mais condições, coisas assim? Ou é meio... Então vamos lá. Então, a Ângela tinha falado aqui, né? Não é tudo pré-programado? É tudo pré-programado. Mesmo aqueles espíritos que vão encarnar em famílias com dificuldades, isso é uma expiação. É uma expiação para pai, para mãe, para quem reencarna. Mas temos o livre-arbítrio, né? O máximo que... Pessoal, somos filhos de um pai. Tem punição? Tem castigo? Tem inferno? Não. Sabe o que vai ter? Você não fez a carga horária dessa matéria, você vai ter que repetir de novo. Tem que passar nessa prova de novo. Ah, mas eu estou sendo bondoso com o espírito em não colocá-lo numa situação difícil. Como é que a gente vai saber qual é a prova e qual é a expiação desse espírito? Se ele tiver que passar por aquilo. Porque sabemos que a doutrina... É que racionalmente eu entendi. Sim. Na visão do encarnado, você está perfeito. Acho que a maioria das pessoas hoje que tiveram menos filhos, e nós mesmos. Era para ter uns 5. Dinheiro não dá, tivemos 2. Paramos no segundo. Você ia ter mais 3 irmãos. Pensamos dessa forma. Né? Não sei se lá eu vou falar, pô, você ficou devendo 2. Ficou devendo 3. Falou, mas eu pelo menos eu pus 2. Né? Eu vou pagar menos. Né? Mas o seu jeito de pensar não está errado. É um jeito mais ligado à matéria, pessoal. Né? Paulo, mas se a gente não tem interferência do mundo espiritual no nosso livre-arbítrio, mas se a gente tem as Temos. missões,
Eles não têm interferência no nosso pensamento. Eles têm interferência no nosso pensamento, mas a decisão do fazer é nossa. A gente tem livre-arbítrio. Isso. E a gente tem uma missão que, com o manto do esquecimento, a gente deixa de ter a informação clara e objetiva. Uhum. Por exemplo, eu fui criada numa família católica, Uhum. apostólica romana da renovação carismática. Estar hoje numa casa espírita, para minha criação, É um sacrilégio. é um sacrilégio. Né? Vou arder no fogo das bruxas. Mas, em algum momento, a orientação, eu acho que da minha mediunidade, me fez falar, não, você precisa buscar. Aí não tem uma interferência do meu mentor ou de alguém que está tentando me colocar num caminho de algo que eu, de repente, me comprometi e que, pela criação, pela minha família, eu não tive isso de livre e espontânea vontade. Então vamos lá. Os espíritos não interferem. Interferem sim, muito mais do que supomos, sendo que na maioria das vezes são eles que nos dirigem, nos conduzem, né? Através do que? Alguns de intuição, outros de uma forma mais pesada. Quem não interfere no livre-arbítrio são os bons espíritos. Espíritos que já chegaram a um certo grau de evolução e entendimento, sabem que a prova é nossa, que eles estão ali para falar, não, vai que dá, tamo junto, vamos lá, parça, ânimo. Mas ele jamais vai chegar e falar, não faz isso, não faz aquilo, tá? Então, funciona dessa forma, temos sim interferência. Independente da nossa formação, de onde viemos, vou falar um segundinho do que é o manto de esquecimento, para quem não sabe. Quando encarnamos, antes de encarnarmos lá no plano espiritual, sabemos o que precisamos aprender, que prova vamos nos submeter, concordamos em nos submeter a X provas, sabemos quais são as expiações, ou seja, quais são as consequências de atos passados que teremos que sofrer, ok? Ou seja, a gente vê o baralho na mesa com as cartas viradas para cima. Quando encarnamos, quando sentamos na mesa, o que acontece com as cartas? Viram de cabeça para baixo e embaralha. Por quê? Porque a prova, pessoal, é tua, é moral. Então você precisa aprender e precisa passar por aquela situação moralmente. E essa é uma coisa nossa, não pode haver interferência. Se soubéssemos aqui, falar, nossa, eu preciso, sei lá, ser um marido muito bom para a Patrícia porque em 20 encarnações atrás eu só judiei dela. Será que eu estaria sendo um bom marido de bom coração porque realmente mudei ou por que eu estou devendo? Por que eu estou devendo? Então é por isso que temos um manto de esquecimento. E aí os bons espíritos no manto do esquecimento começam a falar assim, olha que legal esse negócio de espiritismo. Mostra um fantasminha aqui, nossa, aí tem uma sensação ali, uia, o que será que é isso? Então, porque você não procura um lugar que fale sobre espiritismo. Intuição, pessoal. Não te impõe. Fala, Paulo, mas e se eu não quiser vir aqui, eu quiser ir lá nos carismáticos? Vai com Deus. A casa de meu pai tem muitas moradas. Tá perfeito. É no que você se encaixar melhor. Beleza? Vamos voltar lá na nossa questão, que a gente já falou de tudo, menos a questão, né? Vamos lá. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. E, se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio. Então, o que ele está falando? Se o organismo interfere nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio, é isso que ele está perguntando, né? Vamos ver a resposta dos espíritos. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Quer uma prova?
Quem aqui é médium? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão todo mundo. Pode, todo mundo. Todo mundo aqui é médium. Agora eu vou mudar a pergunta. Quem aqui é médium ostensivo? Aí caiu. Por quê? Porque a matéria, o nosso corpo orgânico, está exercendo uma influência sobre o nosso espírito. Ok? Mediunidade é uma faculdade do espírito, que uma vez conquistada, jamais se perde. Legal? Mas não necessariamente nas demais encarnações ela vai ser exercida ostensiva. Tudo bem? Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Nós já sabemos pela literatura espírita, através de obras de Chico Xavier, psicografias de André Luiz, da própria mãe de Chico, né, Maria João de Deus, através de cartas de uma morta, que existem habitações em todos os orbes. Né? O Livro dos Espíritos nos ensina isso. Então, quem não acredita em ET, é bom começar a acreditar. Não no ET verdinho, né, com escovador que vem destruir a Terra, aí é coisa de Hollywood, pessoal. Mas todos os orbes são habitados. São habitados por seres de diferentes tipos de corpos menos materiais. Quanto menos material é o corpo, maior a capacidade mediúnica. Não é? Tudo bem? Alguém aqui não acredita em extraterrestre? Se não acredita, eu vou lhe fazer uma pergunta espírita. Em qual planeta que você foi criado, que o seu espírito foi criado? Você sabe? Você acredita que foi aqui na Terra? Então podemos todos nós sermos extraterrestres. E digo mais, onde que é a morada do Espírito? Sabe o que é que o Livro dos Espíritos fala? Onde que é a morada dos Espíritos? Ah, é no céu? É no universo. A nossa casa, pessoal, é o universo. Olha que coisa. Tem muita opção de morada? Alguns trilhões de opções. Ok? Fala. Voltando para trás lá, eu não entendi lá o que você falou. Do que, Zé? Da outra coisa. Que a matéria exerce influência sobre o espírito? Exerce. Inclusive embaraçando as capacidades do espírito. Né? Por isso que eu falei. Quer ver? Vamos dar um exemplo mais prático. A pessoa nasce cega de nascença. Enxergar não é a faculdade de espírito. Só que o corpo material denso, rude, por uma questão de prova, de expiação ou até mesmo de missão, interferiu numa faculdade de espírito. Legal? Mas não pode ser alguma outra perspectiva, por exemplo, se sobre os atos da vida nenhuma influência exerce o organismo. Por exemplo, se a pessoa tem fome, isso acaba prejudicando o livre-arbítrio dela, as escolhas dela, porque ela acaba preferindo roubar Para comer. para comer. Isso. Opa, você adivinhou meu pensamento? É por causa da fome que eu falo. Porque Porque aí Isso. É a influência da matéria sobre o espírito. Isso aí. É isso aí. Ó, ótimo exemplo. A pessoa está passando muita fome e resolve pegar lá um pão na padaria, pegar uma picanha no supermercado, 2 garrafas de uísque. Tem isso, né? Mas falando sério, né? Resolve atropelar uma faculdade, sua moral, para poder se resolver. Porém, o instrumento não dá a faculdade. O que é o instrumento? O corpo. Aqui, o Livro dos Espíritos está reiterando o que ele fala desde lá de trás, pessoal.
que a faculdade é do Espírito. O Chico tem uma frase maravilhosa. Maravilhosa. Ele fala que todo dia, quando acordamos de manhã, o nosso espírito veste a roupa de trabalho e vai cumprir sua jornada do dia. Olha que bonito. Roupa de trabalho, pessoal. O que tem no corpo? Matéria. É só a roupa, é só o veículo de transporte. É o escafandro do mergulhador. É a roupa de mergulhador do mergulhador. Ok? Vamos seguir. Além disso, cumpre-se distinguem as faculdades morais das intelectuais. Então, do que sabemos e do que somos, né? Vamos ver, ele vai continuar aqui. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente, sem dúvida, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Então, o que ele está falando? Ele está comprovando que nós somos o que está no nosso espírito. Paulo, no perispírito? Não, no espírito. O perispírito, pessoal, também é uma roupagem para esse mundo. Também é um escafandro para esse mundo. Ok? E aí ele está falando, olha, quando uma pessoa nasce com tendências a ser um assassino, essa tendência não é do corpo do Paulo, é do espírito do Paulo. Quando Paulo desencarna, ele vira um anjo, ele vem até uma casa espírita, ele é socorrido aqui para ser resgatado e ser tratado com instinto assassino. Chega aqui nos trabalhos de quarta-feira, através dos médiuns, pela psicofonia, você sabe que eu vou lá e eu vou matar ela mesma, eu vou trazer para o lado de cá e aqui nós vamos se acertar. Não é o corpo, pessoal, é o espírito. Isso está no espírito, ok? Assim como também há sempre uma dúvida, eu sempre falo para vocês da memória. A memória também se aloja no espírito. No espírito. Alguns autores espíritas falam que a memória se aloja no perispírito. Não, é no espírito. Ok? Não são os seus órgãos que dão essa influência, né? Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Vocês entenderam aqui, pessoal? Pior ainda aquele que se embrutece e só pensa na matéria. Aí ele está falando da diferença entre a moral e o intelectual. Pessoal, eu posso ser um fenomenal cientista. Eu posso ser um matemático brilhante. E posso ser um assassino. Ok? É a diferença entre o conhecimento intelectual e moral. Mas, Paulo, da onde que você tira? Exilados de capela. Lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, ele fala dos povos que habitaram, que formaram o nosso planeta. Os povos de onde nós originamos. Dos arianos, dos hindus, dos egípcios, dos asiáticos, dos capelinos. E ele fala especificamente desse povo de Capela, que era um povo onde a maioria das pessoas possuía uma capacidade intelectual muito grande. E um número significativo de capelinos tinham uma moral ainda muito duvidosa, ainda muito recheada de orgulho, vaidade e preconceitos. É importante entender isso aqui. Para não estagnar o progresso
de Capela. Essa porção que estava repetindo a quarta série, repetindo a quarta série, repetindo a quarta série e não deixava o planeta todo passar para a quinta, foi degradado. Para onde? Teve um espírito crístico, um tal de que a gente conhece como Jesus, falou assim: manda para mim. E vieram todos para cá. E ainda deve ter alguns perdidos por aí. Só lembrando, pessoal, Capela, como alguns falam, não é um planeta, é um sistema, tá? Emmanuel não define qual dos orbes do sistema de Capela que esse povo veio. Tá ok? E tem até uma história do Chico, falando que ele se recorda, né? Ele se recorda, nas visões de reencarnações passadas dele, ele se recorda de uma guerra muito grande naquela região e de que ele era um dos que estava participando dessa guerra. Uma explosão muito grande no planeta de Capela. Né? Fala, Carlão. Eu dei um nó aqui. Vamos lá. Você está falando do cérebro, que é do espírito. O pensamento, o cérebro é da cabeça, é do corpo. Ah, o pensamento. O pensamento, a ideia, a lembrança, a memória, a vontade, o pensamento, tudo isso é do espírito. Quando você dorme, o que seu corpo faz? Seu corpo cumpre as funções automáticas. Respira, filtra sangue. Se tiver um restinho da janta, vai acabar de jantar para você e se recompõe. Quem anda, quem pensa, quem chora, quem vive, quem ri, é o espírito. Né? Beleza? Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Então, aquele que se apega muito mais à matéria, acaba fazendo isso por vontade própria. Tá? Vou repetir de novo, hein? Tem bastante gente nova, né? No universo de nosso Pai, não existem vítimas e não existem injustiçados. Porque se tivesse uma vítima e um injustiçado, ele não seria justiça suprema, misericórdia infinita, amor soberano, onipresente, onisciente, que mais? Então não há. Tudo é causa e consequência, pessoal. Tudo bem? Isso aí está lá, né? A gente já viu isso aqui lá nas questões 367 e seguintes, quando a gente falou da influência do organismo. Aí, até uma curiosidade, para os médios, aqueles são médios, todo mundo aqui é médium, o organismo influencia na mediunidade? Sim. Come uma feijoada e vem para o trabalho mediúnico. Vai interferir. Toma bebida alcoólica e vem para o trabalho mediúnico. Ai, Paulo, o que vai acontecer? Nem te conto. Isso é um segredo. É um segredo só de quem é... Pessoal, o Espiritismo não tem segredos. Não tem rito, não tem... Está tudo no livro dos médiuns, está tudo no livro dos Espíritos, está tudo na Gênese. Não tem segredos. Vai dar trabalho para a espiritualidade para realizar um trabalho energético, ser embriagado, com uma feijoada no estômago, um porquinho no estômago, né? Tá bom? 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. O que o Kardec quis dizer com essa aberração? A deformação. Uma faculdade tornada não normal. Tá? Vamos dar um exemplo? Deficiência mental. Tira o homem o livre-arbítrio? O que vocês acham? Eu acho que tira, eu acho que não acho nada.
Acha alguma coisa aí, pessoal? Não, aqui, ó, pessoal, se errar, não vai para umbral, fica tranquilo, a gente só aprende melhor. Não tira, Né? Paulo. Oi? Não tira, porque quando ele repousa, é o espírito que toca. Ó, tem uma nova versão aqui. Como é que é? Repete aí, Angela. Eu falo que não tira a faculdade, porque a hora que ele vai dormir, que sobressai o espírito são dele. Ele não tem mais aberração. Não tem aberração. É uma tese. Da caso do- matéria. É o caso do pensamento, né? Se o pensamento é do espírito, a aberração aí não interfere. Nesse caso, mas se ele tiver encarnado e acordado? Se a pessoa tem uma deficiência e me agride, por que tem uma deficiência de entendimento? Então vamos lá. Pessoal, ó, eu falo para vocês, não canso de dizer, eu acho que não tem uma pergunta que o Kardec não fez. Em 1857 ele já pensava nisso. A aberração é do corpo, não é do espírito. Estamos chegando lá. Oi? Foi escolha dele. Ele topou, ele concordou em vir para cá daquele jeito. Assumiu o risco. Ou se ele for muito ruim, ele não escolhe, ele volta e volta na marra. Né? Vamos lá, calma, gente. É para isso que tem o espiritismo, é para a gente discutir. Se ele já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Porque nós estamos falando do livre-arbítrio. Então, se a faculdade dele realmente está adulterada, está modificada por alguma condição orgânica, né, disso que a gente está falando, né? Olha, nasceu, houve uma lesão cerebral no nascimento. Teve uma hipóxia, obrigado. Teve uma hipóxia, 2/3 do cérebro está apagado. É disso que ele está falando. Então ele fala que, olha, se ele não é senhor do seu pensamento, ele já não vai ter liberdade por causa dessa lesão. De uma lesão orgânica, né? Mas olha, essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Gênio, cientista genial. Só que ele aplica todo o seu conhecimento científico para o golpe, para dar chapéu, para enganar, para fazer o mal. A troca do quê? De dinheiro. Próxima encarnação ele vem como o quê? Como idiota. Pessoal, lembrando que idiota hoje virou uma palavra pejorativa. Mas o idiotismo é uma definição da psiquiatria. É um grau de entendimento. O idiota é aquele que entende muito pouco. Ele vem privado. Né? Vem privado. Para quê? Lembra da história da espingarda? Ele passou a vida inteira do lado do gatilho, não passou? Então agora, na próxima encarnação, é hora dele ficar na frente do cano. Isso é expiação. O que é expiação, pessoal? É sentir, sofrer as consequências de seus atos. Pois não. E a psicopatia? Porque ela, querendo ou não, tem uma definição cerebral diferente de alguém que tem um cérebro que não é psicopata. Como que é nesse caso? É a mesma coisa, né? Quando a gente pensa no psicopata como aquele ser pré-determinado a fazer tal coisa, o psicopata ele tem vários tons, né? O psicopata que é um assassino psicopata. Um serial killer, né? Mas veja, o que é? É isso. Ele vem com essa privação, né? Veja, ele vem melhorando. Ninguém regride. Mas Paulo, o cara veio aqui psicopata e matou 8. Você não faz ideia de quantos ele matou na encarnação passada.
E nessa daqui, ele veio só psicopata. Na encarnação passada, ele era psicopata, ele tinha N imperfeições. Então, vem se melhorando, né? Então, tá, a pergunta é, tira o livre-arbítrio dele, todas essas condições, então a gente vai chegar lá. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo? Ele está falando pode. Pessoal, essas comparações que o Espírito de Verdade nos dá, elas são simplistas. Já disse para vocês que é muito difícil, mas muito difícil, supormos reencarnações. Porque a reencarnação não é um processo linear. Eu vou ter que reencarnar de novo para saldar débitos que eu tive com a Patrícia. Não é só com a Patrícia. É com a minha filha, é com o meu filho, é com o meu pai, é com a minha mãe, é no trabalho que eu exerci, é numa coisa que eu fiz para outra pessoa que nem está aqui. Então a reencarnação é extremamente complexo. Ok? As formas, as razões são decididas pela espiritualidade superior. Né? Mesmo quem lê ali o livro Nosso Lar, né, quando tem lá o departamento de reencarnação, onde estão lá criando, né, o que se faz? Há sempre uma orientação superior, porque é muito complexo. Tá? Então, ele pode renascer no corpo de idiota, ele era um cara poderoso, vai nascer como escravo, ele foi um mal rico e vai nascer um mendigo. É o outro lado da espingarda, como a gente tem brincado. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Pessoal, o cego. Sabemos todos que quando dormimos ocorre a emancipação da alma, ou seja, quando dormimos o corpo descansa e a alma se liberta e volta ao plano espiritual. Para onde? Para onde nós queremos. Para onde nós vibramos em sintonia. Se é para balada, é para balada, se é para um trabalho bom, é para um trabalho bom. Mas, e aí eu pergunto a vocês, o cego de nascença, quando está na emancipação, é cego no plano espiritual? Não. A cegueira é do organismo. O idiotismo é do organismo. A psicopatia é do organismo. Ok? Então ele tem perfeita consciência desses efeitos. Está aí a ação da matéria. Então tudo isso para falar que a matéria pode sim interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa forma de agir e de pensar. Né? Acho que dá tempo da gente ver a última. Essa aqui é interessante. Servirá de desculpa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Vocês entenderam a pergunta? É justificável a pessoa falar assim, eu fiz isso daí porque eu estava bêbado, eu não sabia o que estava fazendo. Interferiu no livre-arbítrio? Bebeu porque quis. Essa deturpação do sentido dele interferiu no livre-arbítrio dele? Deturpou a maneira dele de pensar, não é? Aquele exemplo que eu já falei para vocês. Eu estou a fim de me divertir. Pego uma moto, tomo uma garrafa de uísque, entro na Washington Luiz na contramão a 180 km por hora. Causa um acidente, raso um ônibus da Cometa no meio, mata um monte de gente e fala, mas é porque, sabe o que é? Eu não sabia o que estava fazendo, eu estava embriagado. É isso? Não é desculpa, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer paixões brutais, estar embriagado, né? Como diz a molecada hoje, meteu o louco, né? Fazer uma loucura, vai tomar tudo, eu tomar uns corote e vou meter o louco, né?
Veja, em vez de uma falta, pessoal, comete duas. É interessante que o nosso direito, a única forma de embriaguez que é justificativa para crime é a chamada embriaguez involuntária. Por exemplo, até tem um exemplo engraçado, né, nas faculdades de Direito. O cara trabalha numa fábrica de cerveja, acidentalmente cai no tanque de cerveja, quase se afoga, sai de lá embriagado e mata o chefe. É uma embriaguez involuntária. Essa seria uma desculpa para o homicídio na terra. Tá? Aqui na lei da terra. Olha que interessante, né? Uma pessoa ser obrigada, né? A gente vê em algumas festas de república, né? Amarra o bicho na cadeira, bota um fino na boca, cachaça nele. Gente, isso é crime. Crime. Tá bom? Muito cuidado. Tudo bem aí? Eu vou parando por aqui. É só essa. Eu vou parando por aqui porque nosso tempo já está se esgotando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Fique à vontade. Posso fazer uma pergunta? Pode. A gente falou na vez passada sobre a questão da cremação. Eu conversando com uma pessoa de uma linha espírita, não aqui da nossa, mas de uma outra, e ele disse que a gente não deve ser cremado, porque muitas vezes o espírito ainda não se desconectou do corpo e isso acaba sendo... Vai doer. É como se ele ainda não... Como se ele tem... A gente, né, quando faz o resgate, muitos ainda estão revivendo a morte, olhando ainda muito... Vocês estão ouvindo aí? Ainda olhando muito ou o ato do acidente, enfim. A dúvida é minha. Eu pedi para ela perguntar. Desculpa. Por que você não tem vergonha? Por que você não... Ainda bem que você manda nela, né? Eu tô tentando aqui, mas não era esse o caminho? Então vamos lá, peraí, vamos. Mas e aí o que acontece? É isso. Tá, eu faleci, eu decidi, né, fazer a cremação. O meu corpo tem um tempo para ser cremado, né? Espera-se lá alguns dias. Tem alguma Razão nisso? Ou é errado, espiritualmente pensando? Se eu já desencarnei, eu já tenho que lidar com o meu espírito num outro patamar, que vai acontecer na sequência dele. Agora, se eu deixo de ter o corpo, porque eu agora virei uma caixinha, né, um pó, tem algum então vamos lá. nisso? É a dúvida de muita gente aí, não é? Muita gente que vem no Espiritismo sempre pergunta isso. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, número 1. Quem já está aqui com a gente há algum tempo, espírita, sabe que quando a gente desencarna, a gente tem um período chamado de perturbação. Esse período de perturbação, ele pode ser de algumas horas a algumas décadas. Depende de quê? Do que o espírito pensa. Se eu não acredito em nada, ou se a minha crença é de que eu vou ficar no túmulo até Deus pessoalmente vir me buscar, eu fico lá. Ok? Tudo bem? Então, isso, é a perturbação. Veja, qual é a diferença entre... A gente já viu isso em trabalhos de obsessão, no livro No Céu e Inferno, nós temos alguns relatos lá, do espírito ver o seu corpo decompondo. Qual seria a diferença de você passar por uma necrópsia e ver um médico legista te cortando? Veja. Vocês estão entendendo, né? Tudo isso é uma anomalia espiritual. É uma condição, pessoal, não normal do desencarne. As pessoas são muito materialistas, que nada creem, ou que querem ali ficar, ou que querem ali permanecer, ou, que é muito comum, não aceitam a desencarnação. Porque acham que ia dormir eternamente e de repente se vê acordado com a mesma dor do câncer que tinha quando encarnado. E aí? Com a mesma dor do tiro que recebeu no peito durante o assalto. E aí? Então, essa condição
de o espírito ainda estar ligado à matéria é a exceção. O normal Mas é mental, né? é mental. É mental. O normal é o quê? É a gente dormir, a gente apaga, a gente acorda, a gente é recebido por entes queridos, a gente é acolhido, a gente é abraçado, a gente chora, a gente vê a vida passar, a gente se desespera e a gente aceita. Esse é o normal. Casos excepcionais de espíritos que têm esse sofrimento, primeiro, pode ser expiação, pode ser prova, né? E com certeza é sempre uma condição de perturbação espiritual. A maioria dos crematórios, para os espíritas, esperam 72 horas. Por quê? Porque alguém falou que, olha, 72 horas é mais ou menos o tempo que o espírito leva para se desprender. Cientificamente não tem nada a ver. Eu posso me desprender imediatamente, eu posso ficar 10 anos. Já fizemos socorro nessa casa espírita aqui, de espíritos que estavam há anos. Né? Estavam há muito tempo, há meses. Tá? Então, pessoal, é uma condição excepcional do espírito. Não tenham medo disso. Porque se fosse assim, não podia ter autópsia, não podia botar na terra, porque os bichos vão comer. Né? A doação de órgãos também. Como? A doação de órgãos também. Doação de órgãos, caridade plena. Caridade plena. Ponto. Tá. Posso perguntar, e quando é coletivo? O desencarne coletivo? Exatamente. O que tem o desencarne coletivo? Você falou agora, dando um exemplo, depende de cada um. Que nem um avião, 200 lá, caiu, morreu todo mundo. E cada um vai ter merecimento do que acredita, do que aceita. Jesus disse a cada um conforme a sua obra. O entendimento de cada um. Pode cair uma bomba aqui, se a gente estivesse em guerra, e morrêssemos todos juntos. A desencarnação de cada um aqui, pessoal, é única. Não sei qual foi a sua vida, você não sabe qual foi a minha. Estou aqui bonitão falando, vocês não sabem o que eu já fiz de errado. Porque quando é coletivo Eu- tem que ser junto, né? É só a desencarnação. Agora, a destinação dos espíritos, essa é individual. Não necessariamente vai ficar todo mundo junto. Né? É que todos eles tinham uma mesma expiação para passar. Mas na hora do socorro ali vai estar socorrendo todos. Todos serão socorridos. Ninguém, absolutamente ninguém, mesmo esses muito perturbados, mesmo essas exceções, ninguém desencarna sozinho. Todos nós somos assistidos e muito bem assistidos por espíritos muito bondosos. Ah, Paulo, mas eu leio aí as psicografias, o cara não vê. Não vê porque a vibração dele não permite. Ele está vibrando tão baixo, ele está pensando tanto no ódio, ele está pensando na mulher que largou, que vai casar com outro, não sei o que ele se fecha, ele fica numa vibração densa e não consegue se abrir para a vida espiritual. Vai tempo, mas cada um é cada um. Legal? Tudo bem, pessoal? Então, queria agradecer a todos, muito obrigado pela vinda de todos vocês. Segunda-feira a gente tem mais, e quem for passar no atendimento, fala comigo lá fora depois do passe, tá bom? Obrigado.